que acontece quando alguém se salva? Certa ocasião, uma moça confessou-se salva dentro de sua casa. Logo em seguida, ela correu para a casa do lado onde morava a tia e exclamou: "Tia, eu me salvei agora mesmo. Não vou mais para o inferno." Muitos, ao se salvarem, tiveram uma reação semelhante, um profundo sentimento de alívio diante do terrível destino que anteriormente temiam. Outros logo se lembram de que agora seus pecados estão perdoados, e esta é a outra grande realidade. Examinando as Escrituras a respeito do assunto, descobrimos que uma sucessão de fatos acontece na hora da salvação. Vamos consultá-las a respeito. Primeiramente, o perdão dos pecados. É verdade que no momento em que o pecador se salva, seus pecados estão perdoados? Atos capítulo 10, versículo 43, confirma: "A este," falando de Cristo, "dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome." Porém, examinando mais a fundo a palavra de Deus, descobrimos mais detalhes sobre este perdão. Romanos capítulo 5, versículo 1 declara: "Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo." Justificação significa absolvição. Isto é, o pecador é declarado justo perante Deus. O processo contra ele, o processo legal, não está meramente arquivado, mas é realidade que não existe mais. O salvo goza de paz com Deus, onde anteriormente havia inimizade. A mesma verdade se expressa em outros termos, em Romanos capítulo 8, versículo 1. "Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." O assunto é ampliado ainda mais nos versículos 33 e 39 deste mesmo capítulo, onde parece ter o cenário de um julgamento. Surge a questão dos salvos, aqui chamados os escolhidos de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É hora de o promotor apresentar a acusação, mas não há promotor porque não há nada para acusar. Deus os justificou. Ouve-se outro desafio: quem os condenará? É hora do juiz se manifestar. Mas não há juiz. A morte de Cristo livrou o salvo da condenação, e não somente isso, agora, ressuscitado e assentado à direita de Deus, ele intercede por nós. Assim sendo, a situação do pecador, salvo pela fé em Cristo, não pode ser mais segura. Sua salvação é inviolável. Tendo tratado deste assunto, convém criar um parêntese para responder a uma pergunta que surge na consciência do salvo. Como fica a situação quando eu peco? Este assunto é tratado em 1 João, capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, versículo 2. O versículo 10 do capítulo 1 esclarece bem que o crente é sujeito a pecar. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Observe no versículo anterior o procedimento na hora de pecar. Deve confessar o pecado e um Deus fiel e justo o perdoará. Veja o que diz no primeiro versículo do capítulo 2. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O pecado na vida do crente é muito sério, mas repare bem a continuação. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É evidente que o pecado não tirou o crente da família. Deus continua sendo seu Pai. Observamos que o grande apóstolo João se inclui como beneficiário do advogado para com o Pai. Ele também jamais diria que não pecasse.
Então, o eventual pecado do crente não desfaz a grande verdade já vista em Romanos capítulo 8. Ele atinge nossa comunhão com Deus, mas através da confissão, esta comunhão pode ser restaurada. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 8 trata da nossa situação perante o trono de um Deus santo. Estamos justificados irreversivelmente. 1 João trata de eventuais pecados nos que pertencem à família de Deus. São perdoados ao confessá-los. O segundo ponto a examinar no plano da salvação é o novo nascimento. A necessidade do novo nascimento é geralmente bem destacada na pregação do Evangelho. Mas o que é que realmente significa este novo nascimento? É uma vida divina gerada pelo Espírito Santo no íntimo do salvo, conforme João capítulo 3, versículo 5. É dada no momento de crer no Senhor Jesus Cristo e é algo que não pode perder, conforme vemos também em João capítulo 10, versículo 28. O Senhor Jesus Cristo disse: "E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão." Sem dúvida, é a melhor dádiva que o ser humano pode receber. O que é que essa dádiva significa na vida do salvo? O Senhor Jesus, em sua oração, em João capítulo 17, versículo 3, apresenta um aspecto importante dela. "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Não existe área de conhecimento mais alta ou mais importante que esta de conhecer a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo. Não somente ao se salvar, mas progressivamente ao longo da caminhada em direção ao céu. Muitas vezes temos o privilégio de ouvir um crente recém-salvo adorar a Deus e seu Filho em ocasiões tais como a ceia do Senhor. No tempo do seu pecado, nenhuma beleza havia nele, mas agora, nascido de novo, ele vai crescendo no conhecimento do seu Senhor e isto se torna evidente a todos os irmãos que o conhecem. De posse da vida eterna, o progresso no conhecimento de Deus e de seu Filho se perpetuará por toda a eternidade. Nem a morte pode interromper este progresso. Continua em medida maior no céu. O céu será uma aprendizagem sem fim. Penetraremos as maravilhas de Deus e do seu Filho eternamente adentro, e os resplendores eternos estimularão expressões de adoração e louvor que ressoarão fora a fora num universo perfeitamente reconciliado com seu divino Criador. João capítulo 1, versículos 12 e 13, acrescenta uma nova dimensão a este assunto. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais nasceram de Deus. Vê-se agora que os salvos são constituídos filhos de Deus através do novo nascimento, e assim os filhos de Deus, em conjunto, são a família de Deus. Confira Efésios capítulo 2, versículo 19. É evidente que o apóstolo João deu muita importância a esta verdade quando exclamou em 1 João capítulo 3, versículo 1: "Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus." Mas há mais ainda pela frente. O versículo 2 continua: "Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos." A perspectiva de vê-lo e de nos assemelharmos a Ele ultrapassa tudo quanto se pode imaginar em termos de privilégio e bênção. A passagem chama a atenção a importância de nos tornarmos semelhantes a Ele mesmo agora. Note, versículo 3: "E qualquer que nele tem essa esperança
purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Romanos capítulo 8, versículo 17, apresenta ainda outra dimensão desta grande verdade ao apresentar o Filho de Deus como, ou melhor, os filhos de Deus como herdeiros de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. A ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo indica, em termos claros, a satisfação que Deus encontrou em sua obra consumada na cruz. Das mais baixas profundezas de humilhação na cruz, Ele, Cristo, foi exaltado até as mais altas alturas no céu. Conforme Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, os salvos são considerados como sendo intimamente ligados a Ele na sua exaltação. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Assim são co-herdeiros de Cristo, porque repartem a glória da sua exaltação. Mas é evidente que o privilégio não termina nem aqui. Apocalipse capítulo 22 nos conduz ao eterno reino no qual os seus servos o servirão e verão seu rosto, e nas suas testas estarão seu nome, e reinarão para todo sempre. Vemos então que a salvação não é somente o livramento do inferno, mesmo isto sendo uma bênção incalculável, mas vai muito além. À luz destas realidades, perguntamos com o apóstolo Pedro: que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? 2 Pedro capítulo 3, versículo 11.